Olá, para os que não viram o vídeo de apresentação, eu sou Vivian Marino, do Visão Vascular, e estou gravando uma série de vídeos sobre punção venosa profunda ecoguiada a pedido da doutora Suzana Sanches para os colegas do Hospital Ernesto Simões que estão trabalhando no combate à pandemia do coronavírus. Agora nós vamos falar sobre o aparelho e os ajustes do aparelho de ultrassonografia. Então, eu preciso de um aparelho que seja simplesmente ultrassonográfico. Ele não precisa ter Doppler. Não precisa ter essa função do Doppler vascular. Ele pode ser apenas um aparelho de imagem, um aparelho bidimensional. Eu vou precisar de um transdutor linear, porque é um transdutor de alta resolução. O que isso significa? Significa que é um transdutor com muita nitidez. Então, isso é um transdutor linear, é esse transdutor compridinho, e geralmente neles vem esse número, que é a frequência. Esse aqui é de 5 a 12 Hz. Todos eles têm uma marcação lateral, que a gente chama de index. E já já nós vamos ver por que a importância do index. Então, os primeiros comandos são escolher o probe, ou sonda, ou transdutor, e escolher o preset. Eu vou procurar no aparelho essas duas teclas primeiro. Probe, sonda ou transdutor, que é a mesma coisa, e uma segunda tecla que é o preset. Tem aparelho que vem as duas coisas em uma tecla só, que é o caso desse aparelho aqui. Eu vou acionar a tecla probe e já vai abrir aqui o desenho de todas as sondas, ou probe, ou transdutor. E embaixo os presets de cada sonda. O que é o preset? É a configuração do aparelho para que ele veja melhor aquela estrutura a ser estudada. No caso, se eu for funcionar uma veia femoral comum, por exemplo, eu vou escolher um preset de veia de extremidade inferior, ou venoso de membros inferiores, e assim sucessivamente. A posição do transdutor. O transdutor tem que a gente sempre inicia qualquer exame de Doppler vascular ou a punção venosa pelo transverso. Porque o transverso me localiza, ele me ajuda a identificar as estruturas. Então, eu vou colocar o transdutor nesse sentido, que é o sentido transverso, e fazer uma varredura no pescoço. Com o índex, aqui a marcação desse aqui, ó, o índex voltado para a linha média do corpo. Isso é uma convenção. Por que existe essa convenção? Se a gente imaginar que a tela foi dividida ao meio, se eu mantiver o índex para a linha média do corpo, a metade esquerda da tela vai ser sempre o lado medial do paciente e a metade direita vai ser sempre a face lateral do paciente. Assim eu não me perco, sei sempre qual é o lado medial e qual é o lado lateral. Uma outra dica para eu visualizar a veia bem. Se eu não estiver visualizando a veia bem, eu peço para o paciente fazer uma valsalva e ela cresce, ó. Eu vejo ela bem grandona aqui. A posição longitudinal. A posição longitudinal, o índex vai ficar voltado para a cabeça. E eu vou ficar aqui com ele ao longo da veia, né? Eu uso essa posição longitudinal para estudar o fluxo ou para fazer uma posição ou uma punção em plano. Aqui, a posição longitudinal, que a veia está aberta ao longo. Se eu usar sempre o índex no sentido cranial, essa marcação aqui me indica que é a cabeça. E a convenção é que ela esteja à esquerda da tela. Então, eu usando ele para
o índex no sentido da cabeça, essa porção é cranial e essa porção é caudal. Assim eu sempre sei onde é a cabeça e onde é o distal do paciente. Imaginando que ele está deitado aqui, aqui é a cabeça, para cá o pé. Então, cada aparelho tem uma disposição diferente dos botões. Esse aqui, por exemplo, tem um botão para o transdutor, outro para o preset. Então, eu liguei o aparelho, eu vou escolher o transdutor, o preset e vou procurar esses outros comandos aqui que eu vou usar durante a punção, que é o ganho geral do modo B, a profundidade, o foco e o ganho por tempo, que é esse montão de botãozinho aqui. Todos os aparelhos, o ganho por tempo é esse montão de botãozinho aqui. O ganho às vezes muda, não é o ganho geral, não é um botão separado. Tem aparelho que o modo B vem escrito 2D nele, ou 2B nele, ou B. E aí ele é um botão redondo e o ganho é nele mesmo. Aí o Doppler colorido é outro botão redondo e o ganho do Doppler colorido é nele mesmo. O Doppler espectral é outro botão redondo. Então tem botão que o ganho é separado, tem aparelho que o ganho é no próprio botão do recurso que a gente está usando, né? Então, os ajustes mais importantes no modo B, a profundidade e o ganho. A profundidade é a alma da punção. É a quantidade de imagem que estamos vendo. Então, da pele até o final da imagem tem 4 centímetros. Significa que eu estou vendo 4 centímetros de profundidade. Eu tenho que pensar o que eu quero ver. Essa é a primeira pergunta. Eu quero ver uma veia profunda ou uma veia superficial. Por exemplo, a veia jugular é uma veia um pouco mais superficial do que uma veia femoral comum. Então, eu vou procurar o botão da profundidade, que vai estar escrito profundidade ou depth. E aí, se for uma veia superficial, eu vou tirar a profundidade, botar mais superficial. Se for uma veia mais profunda, eu vou aumentar a profundidade, dar mais profundidade. Eu tenho que manter a estrutura, no caso a veia, no centro da imagem e o mais superficial possível. Porque quanto mais superficial ficar, maior ela aparece na tela para mim. Aqui eu dividi a tela em 2, para já mostrar para vocês como eu identifico a veia. Eu vou ter aqui a artéria femoral comum e a veia femoral comum. Comprimi, a veia sumiu e ficou só a artéria. O que é comprimir? Quando eu pressiono o transdutor contra a pele. Eu vou pressionar, e aí vai ficar só a artéria. E quanto mais eu pressionar, mais eu aproximo o transdutor da artéria. Então, maior ela fica e mais ela pulsa. Ela se movimenta, eu consigo ver esse movimento melhor. Eu vejo a artéria se movimentar e a veia some quando eu pressiono. Aí, quando eu solto a minha mão lentamente, a veia aparece. Então, eu sei quem é a artéria e quem é a veia. Se eu estiver com o índex voltado para a medial, tanto faz se eu estiver do lado direito ou do lado esquerdo do paciente. Sempre, sempre, sempre a veia vai aparecer para mim do lado esquerdo da tela, porque a veia femoral comum é medial e a artéria é lateral. Então, se eu estiver vendo a artéria femoral comum esquerda ou a artéria femoral superficial direita, eu vou ter essa mesma imagem. A veia jugular aqui, no centro da imagem, é isso que eu procuro, tá? A veia bem no meio da imagem. Se ela tiver mais lateral, eu ando com a minha mão para um lado ou para o outro até botar ela no meiozinho aqui da tela. Lembrando que como eu estou fazendo uma imagem de veia, eu tenho que estar com a mão bem leve. O ganho geral é esse botão grande nesse aparelho aqui. E qual é a função dele?
clarear ou escurecer toda a tela, falando de uma forma bem simples. Então, eu vou clarear mais a minha imagem ou escurecer mais a imagem. Ó, aqui tá demais, claro, e chega até a incomodar os olhos. E o ganho por tempo. Se eu mexer só nos botões de cima, eu clareio só a metade superior da tela. Se eu mexer só nos botões de baixo, eu clareio só a parte inferior da tela. Um outro ajuste que eu posso usar é o foco. Ele deve ficar sempre abaixo da estrutura a ser visualizada. O foco é representado por um sinal, nesse caso aqui é esse sinal menor, mas poderia ser um triângulo, por exemplo, um triângulo cheio aqui. O que significa o foco? É como se eu tivesse dado um comando para o aparelho assim: olha, eu quero que você preste atenção só deste sinal até a pele. Do sinal para baixo não precisa prestar tanta atenção. Então, o que ele faz? Ele torna a imagem mais nítida do sinal para cima, ele melhora a minha imagem. E ele tem que estar abaixo da veia para garantir que toda a veia seja bem visualizada. Outro recurso, nem todos os aparelhos têm, mas alguns têm, que é essa angulação da imagem ultrassonográfica. Isso aqui facilita muito a minha punção. Por quê? Vocês vão ver a agulha entrar assim numa abscissa. Na hora que eu angulo a caixa em direção à agulha aqui, eu faço com que a imagem fique aí a 90 graus. E quanto mais a 90 graus eu estiver, melhor é a imagem ultrassonográfica, melhor é a reflexão do som, igual o espelho. Eu tenho que estar com o espelho reto. Se eu tiver um espelho côncavo ou convexo, ele vai angular e vai distorcer a minha imagem. Aqui a mesma coisa, eu tenho que estar a 90 graus. Se eu der essa angulada aqui na hora que eu entro com a agulha, eu aumento o ângulo. E então eu visualizo melhor a agulha. Se eu entrar com ela desse lado, aí eu angulo a imagem para o lado oposto. Resumo: eu tenho que escolher o transdutor, no caso um transdutor linear, escolher o preset. Se for de veia femoral comum, por exemplo, a punção, eu vou escolher venoso de membro inferior. Se for uma punção de subclave, eu vou escolher venoso de membro superior. E se for de veia jugular, aí eu vou escolher o preset de carótida ou de venoso de membro superior. O de carótida é excelente porque já é preparado para um vaso bem superficial. Continuando, eu vou ajustar a profundidade, vou colocar o vaso o mais superficial possível, no centro da imagem, vou ajustar o ganho geral ou por tempo, que é clarear ou escurecer a tela, de um modo que eu visualize melhor a veia, dando um contraste, digamos assim, melhor entre as estruturas para eu ver a veia. E vou ajustar o foco. Colocar ele um pouco abaixo da veia para garantir que toda a veia seja bem visualizada. Caso vocês tenham dúvidas, podem mandar e-mail para visãovascular@gmail.com. Então é isso, tem mais uma aula para assistir sobre dicas e punções, dicas e tipos de punção. E eu vou ver se gravo ainda uma terceira aula demonstrando os comandos do aparelho para vocês no aparelho. Lembrando que isso muda de aparelho para aparelho. Então, vocês podem me mandar e-mail dizendo qual aparelho que vocês estão usando, caso esteja difícil encontrar o comando, para que eu possa tentar ajudar vocês.